Abra sua Bíblia aí, Gênesis 9. A gente vai ler o 9 inteiro e o 10 aí a gente vai passar o olho. Coisa maravilhosa. Manhã abençoada. Gênesis capítulo 9, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porém o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-no sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com o rosto desviado, cobriram a nudez do pai, sem que vissem. Quando Noé despertou de seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para o seu irmão. E continuou: Bendito o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. O capítulo 10 vai falar das gerações de Sem, Cã e Jafé. Você vai ver uma divisão aí de 3, né? A descendência de Jafé, a descendência de Cã e a descendência de Sem. Ok? Depois você pode fazer essa leitura corrida aí. Vou poupar nosso tempo aqui. Vamos orar? Feche seus olhos, essa é a palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã e pela grande oportunidade que temos aqui, ó Pai, de olhar para as Escrituras como verdade orientadora da nossa fé.
Nós não estamos buscando, ó Pai, aqui, ó Pai, apenas um relato histórico. Nós estamos buscando aqui um encontro com o Senhor que fala ao nosso coração. É isso que nós desejamos mais do que tudo nessa manhã. Fala aos nossos corações, fala, orienta as nossas vidas, para que nós possamos glorificar o Teu nome, para que nós saiamos daqui nessa manhã olhando para Ti mais maravilhados, mais ainda desejosos de ter comunhão com o Senhor e celebrantes da aliança que o Senhor propôs para nós em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Olha, quando você estuda Gênesis, já falei isso, vou repetir. Tome cuidado, porque às vezes você vai ficar ali tentando encarar Gênesis como um relato da ciência, e você vai perder o relato da palavra de Deus, da teologia que pode mudar a sua vida, né? Obviamente a gente termina o capítulo 10 aqui, como eu disse, né? Com o autor do texto descrevendo como foram as gerações, como foi povoada a terra depois do dilúvio, né? Já que o dilúvio destruiu todas as pessoas da terra, como que essa nova humanidade ela foi se desenvolvendo, né? Então, Noé, juntamente com a sua família, entra na arca, os seus filhos com as suas esposas também, e os seus filhos e as suas esposas estão tendo filhos. Então, aqui há um relato de como a terra foi povoada a partir desses 3 irmãos aí, né? Cã, né, Jafé e o Sem, não é isso? Todas essas pessoas aí são os pais das futuras gerações. Tomar muito cuidado, porque às vezes você tenta fazer os rastreios, e é legal, você vai para os estudos, eles vão dizendo onde cada uma dessas pessoas e esses filhos que foram nascendo aqui povoaram no mundo antigo. É interessante que o mundo antigo é feito de aquela parte ali, uma parte de baixo da África ali, uma parte mais à direita onde era o território assírio, né, Nínive, Babilônia, né, um pouco mais acima onde que é a parte da Grécia, da Europa ali. É muito legal, depois você vai dar uma estudada assim com o tempo. Acho que nas nossas aulas de teologia é um bom lugar para a gente poder trabalhar essas minúcias aí e para onde cada um dos filhos foi e provavelmente povoou ali. É muito interessante, né? A gente pensar sobre como o mundo foi povoado a partir de Noé. Isso é fundamental, viu, meus irmãos? Apesar disso colidir muito com o ensino científico, né, da evolução, é muito importante a gente pensar como que Adão e Eva são os pais da humanidade e depois Noé e sua família povoam toda a humanidade. Isso é importante para a gente rastrear não só a genealogia aqui, mas para a gente entender a dimensão do pecado herdado, né? Que o pecado ele é herdado realmente, né, através dos novos nascimentos, né? Assim como Noé e sua família herdou o pecado de Adão, eles também estão transmitindo esse pecado para todas as gerações, todos os seres humanos, sem exceção. Isso é muito importante, porque Cristo Jesus ele vai se entregar na cruz justamente para que a sua vida seja o antídoto do veneno da serpente, né? Na vida de Adão e seus descendentes, tá? Muitas coisas aqui, assista nossas pregações que estão lá no YouTube, lá para você ficar mais por dentro. Vamos versículo 9 aqui, o capítulo 9, versículo a versículo aqui, ou pelo menos a ideia geral. Versículo 1, a palavra de Deus diz: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. De novo, né, essa bênção tríplice aqui, você lembra de Gênesis capítulo 1, 26, 27, 28, aquilo que Deus disse para a humanidade quando estava criando ela, agora está falando novamente para Noé e os seus descendentes ou para a sua família. Por quê? Porque o propósito de Deus não muda. É verdade, o dilúvio ele aconteceu porque o pecado ele se tornou tão grave e alarmante na humanidade que foi necessário um juízo de Deus para limpar o mundo, para purificar o mundo por meio das águas. No entanto, Deus não abandonou a ideia de que ele desejava relacionamento com seres que eram criados e foram criados à sua imagem e semelhança. Deus é um pai de uma família e ele deseja filhos. Já que a primeira geração, a partir ali de Sem, né, lembra de Caim e Abel, o pecado crescer no mundo, ela se torna imprópria, né, à vida, é necessário então
um juízo severo contra o pecado e contra aquelas pessoas que praticam pecado. No tempo de Noé, a violência se tornou algo irreversível, podemos dizer assim, a ponto de Deus escolher Noé e os seus familiares para começar a resetar o mundo e assim poder começar uma nova humanidade. O que nós aprendemos ao longo desses últimos domingos é que Deus trata severamente contra o pecado, Ele não ignora o pecado, Ele não ignora a maldade no mundo, e Deus não abandona o mundo nessa condição de um pecado prosperando. Ele deseja que esse mundo seja transformado pela sua glória, pela sua presença, que a sua criação, nós os seres humanos, sejamos seus representantes reais nesse mundo. E então ele começa de novo, né? Ele não fala assim, acabou tudo, é porque Deus poderia fazer isso, certo? Eu fico pensando na paciência e a misericórdia de Deus, que depois de ter uma infinidade de humanos vivendo contra os seus propósitos, ainda decide de novo dar uma segunda chance para a humanidade. E a gente vê ao longo da Bíblia que não apenas uma segunda, mas terceiras e outras infinitas chances para que nós, os seres que foram criados à sua imagem e semelhança, possamos ter comunhão e relacionamento com Ele. O que acontece é que as águas já baixaram, Deus está estabelecendo, está conversando com Noé. A gente tem um contraste aqui de que Deus abençoa para que a vida se multiplique, então é muito importante isso para Deus, que os seres humanos ocupem todo o mundo, e eles se multipliquem, que eles tenham filhos, que eles trabalhem, que eles realmente transformem o mundo num jardim ou na habitação de Deus. Se os seres humanos eles são criados para o relacionamento com Deus, Deus deseja que através dos relacionamentos Ele possa habitar em todo esse mundo, né? Esse mundo todo possa experimentar dessa relação que há entre ser humano e Deus. No oposto, nós temos a maldição que vem sobre Cã, mas que é a maldição da semente da serpente, né? A violência que se multiplica, o pecado que ainda resiste nessa família, por mais que os dois tenham sido salvos, né? Tanto o Jafé e o Sem, e também o Cã, ainda há uma semente do mal, uma semente de pecado habitando nos seres humanos. A gente percebe que não apenas no Cã, mas também no Noé, porque o Noé também peca. É a humanidade agora marcada pós-queda, pós-dilúvio. Há alguma medida de esperança para que a gente tenha relacionamento com Deus, mas ainda há um resquício do pecado de Adão que fica nos puxando, né, que fica nos atraindo para essa vida desqualificada diante de Deus. E a gente vê isso em certa medida na vida de Noé, que planta uma vinha, o primeiro fabricante de vinhos aí que existiu nesse mundo, né? Noé, e depois o seu filho, né? Que o pecado ele ganha proporções ainda maiores, né? O pecado de Noé é terrível, do seu filho é pior ainda. A maldição vem sobre os seus descendentes, obviamente sobre toda a humanidade, né? Realidades pós-dilúvio. Deus deseja uma aliança com o povo escolhido, deseja exercer misericórdia e piedade, deseja transformar e trazer redenção para as pessoas, mas ainda se existem pessoas nesse mundo que serão desviadas desse propósito e irão se perder. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Ainda é um mundo marcado pela queda. O dilúvio não acabou com as consequências últimas do pecado. O pecado ainda continua atuando nos seres humanos, ainda continua atuando nesse mundo. A boa notícia é que Deus também continua atuando nesse mundo. Deus não abandonou esse mundo e não abandonou a sua criação. Tanto seres humanos quanto animais recebem da misericórdia e do favor de Deus. Seres humanos de uma maneira mais especial ainda, a gente vai ver isso ao desenvolver das alianças aí, mas é bom a gente saber que o nosso Deus não nos abandonou, como nas filosofias teístas, né, teístas abertas, ou até mesmo gnósticas, né, de que Deus criou esse mundo e deu corda e foi viajar por outros universos, criando outro mundo, e falou, vocês aí que se virem. Graças a Deus, Deus não deixou a gente se virando, senão a gente teria chegado de novo na condição daquele povo que foi exterminado nos dias de Noé. Algumas coisas vão sendo estabelecidas aqui no texto.
Os animais agora se tornam fonte de alimento para a humanidade, tudo é entregue para a humanidade se alimentar. O conceito do puro e do impuro não aparece aqui, apareceu no outro capítulo, aqui não. Os seres humanos, no geral, podem se alimentar de animais e de outros seres que vivem, agora a dieta fica mais equilibrada, mas aparece uma coisa muito importante aqui, algumas recomendações, algumas falas de Deus para Noé para poder estabelecer ordem nesse novo mundo. O versículo 5 fala sobre o sangue da vida de todo ser vivente, né, dos animais, e no 6 especialmente tem a seguinte frase: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem, mas sejam fecundos e multipliquem-se e povoem a terra. Vejam bem, Deus, Ele sabe que nesse mundo, que é um mundo marcado pelo pecado, aparecerão outros como Caim, matando seus irmãos. Aparecerão outras pessoas violentas nesse mundo que cometerão injustiças, maldades. E essas pessoas deverão pagar com a própria vida. Veja bem, eu sei que a gente tem outro tipo de pensamento na nossa sociedade, mas para que haja um tipo de coerção ao mal no mundo antigo, Deus está estabelecendo que aquele que derramar sangue inocente, esse também deverá ter o seu sangue derramado por outra pessoa. Você vai ver que ao longo do Antigo Testamento, leis a respeito disso vão ser desenvolvidas. Uma espécie de freio, de medo que você pode colocar numa pessoa para que não haja esse tipo de maldade. Mas esse tipo de gente não pode viver impune nesse mundo. Por quê? Porque senão eles vão se tornar como os seus semelhantes, né? Lameque, lembra de Lameque? Que não matou apenas um, como Caim matou seu irmão, mas matou dois, e ainda fez uma canção de louvor, se vangloriou pela sua maldade, para que os malfeitores não cresçam e não ganhem mais força de maldade, eles também precisam ser eliminados. Então, Deus já mostra que, de alguma maneira, os sistemas, eles precisam se desenvolver para que o mal não fique sem punição, ele seja punido. Vocês percebem? É grave a gente olhar para isso, mas é importante nós entendermos que o nosso Deus, Ele deseja que esse mundo seja um mundo governado, tenha ordem, tenha leis, tenha algo que nós possamos nos esforçar para manter um mínimo de vida, uma boa convivência, para que a maldade não tome, fique sem rumo, né? Deus estabelece aqui já um princípio que precisa ser o orientador desse novo mundo. Por quê? Porque esse novo mundo é um mundo mau. Nós não podemos esquecer disso. É um mundo que tem toda a bênção de Deus para multiplicar, para crescer, para frutificar? Sim, mas ainda é um mundo onde os seres humanos estão. E os seres humanos ainda carregam a semente da serpente. Ainda carregam a maldade, ainda carregam a inclinação para o mal. E eles vão fazer de novo, assim como Caim fez, assim como Lameque fez, assim como a geração de Noé se tornou má, assim o mundo vai caminhar. É necessário que haja regras, leis, é necessário que haja princípios, uma cultura onde a gente possa inibir ou amenizar, ou quem sabe frear o mal nesse mundo, viu? É um assunto para outro dia, para outra exposição. Mas quando a gente fala de igreja reformada, de teologia reformada, a gente precisa olhar para os teólogos reformados do passado que pensaram como os princípios bíblicos, né, e o cristianismo afetou a sociedade em relação a todas as esferas, né, e a esfera política, social, isso também Deus se importa com isso, e há princípios, né, nas Escrituras para que guiem a nossa vida nesse mundo, né? No entanto, o texto não é só sobre isso, o texto é sobre Deus, que no versículo 8, no versículo 9, ele diz: eis que estabeleço minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos. Versículo 11 fala: estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pela água de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E o sinal, né, dessa aliança de que ele não mais destruirá a terra com água é o arco, né, o arco-íris, que toda vez que chove você vê o arco-íris lá. Esse é o sinal de que Deus não irá destruir mais a terra. É uma aliança de Deus com Noé e uma aliança de Deus com todos os seres vivos, de que ele não mais vai destruir
esse mundo como fez nos tempos de Noé. Graças a Deus por isso. Imagine, como Everton comentou no último culto, toda vez que a nossa maldade chegasse em um nível, fosse necessário um novo dilúvio, né? Então, mas Deus, Ele sustenta esse mundo e Ele não mais vai executar um dilúvio. No entanto, Pedro, quando você vai ler o Pedro, ele fala que a coisa vai ser um pouquinho pior, né? Pedro fala que não como nos dias de Noé, que pelas águas, mas agora que pelo fogo, os astros serão derretidos, o céu vai se abrir. Ele fala de uma segunda destruição catastrófica, com fogo, com destruição, com aquele todo tipo, aquela linguagem apocalíptica de Pedro, né? Então, não é porque não vai ter mais um dilúvio com águas que nós não devemos aguardar um juízo de Deus sobre esse mundo. Esse mundo sofrerá um segundo juízo. Mais uma vez nós enfrentaremos, ou como humanidade no geral, enfrentaremos o acerto de contas. Deus irá lidar mais uma vez contra toda maldade, contra todo autor de maldade nesse mundo. A mensagem do Evangelho é clara: arrependei-vos, né? Se prepare para esse encontro, para que nesse encontro você não seja o condenado, mas que você possa ser salvo, como Noé e sua família foram salvos, em meio a um juízo foram salvos, que agora nós possamos encontrar também na segunda vinda de Jesus, num segundo momento de reset, né, de resetar essa humanidade, que nós possamos também ser encontrados entre os salvos. Arrependa. Você não pode viver uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, uma vida de assassinatos, como está o caso aqui, matar as pessoas, ou fazer o mal nesse mundo, ou viver causando todo tipo de dor e sofrimento àquelas pessoas que foram criadas à imagem de Deus e achar que isso vai ficar impune. Deus não deixa ninguém impune, né? Então, isso é muito importante a gente poder olhar para esse texto aqui. No entanto, uma aliança está sendo estabelecida, um sinal está sendo estabelecido. Essa palavra aliança aparece tantas e tantas vezes aqui, é uma palavra importante para o restante da nossa leitura das Escrituras, como várias alianças vão ser propostas ao longo do texto, com Moisés, com Davi, a nova aliança, né, como que Deus vai tratar várias vezes sobre esse tempo que vai chegar de uma nova aliança, superior à aliança de Noé, superior à aliança de Abraão, de Moisés, enfim. Isso é muito importante da gente poder olhar para esse tema da aliança também, não é um assunto de hoje, mas eu queria que você pensasse sobre isso. O que é uma aliança? O que é a aliança que Deus propõe para Noé aqui? Um ato de Deus, unilateral. Aqui Deus não está falando assim, Noé, faça isso ou faça aquilo. Não. É uma aliança de graça. Por mais que não pareça, não é assim. Deus está dizendo para Noé, eu farei. Você pode confiar, porque eu nunca mais vou destruir esse mundo com água. Você tem a minha bênção para crescer, para multiplicar, para ser fecundo. Eu faço isso por vocês. Vocês não têm nada que me convença a fazer isso por vocês, mas eu faço, é um ato de graça. As alianças que vão aparecer nas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, são alianças que são propostas por Deus, um ato de graça por nós. E graças a Deus, porque nós não pertencemos apenas a essa aliança, mas nós pertencemos a uma nova aliança, agora fundamentada no sangue de Cristo Jesus. Isso é muito importante. Nós não estamos soltos nesse mundo. O nosso Deus não é um Deus que está distante, mas é um Deus que vive em aliança, compromisso pactual com o seu povo. Aqui no texto nós também vemos uma cena terrível acontecendo, do versículo 20 em diante até o versículo 28. Noé é um agricultor, planta uma vinha, né, uma parreira, bebe do seu vinho e fica embriagado. Se você ler sobre as Escrituras, eu acho que é importante dizer isso mais uma vez, o vinho nas Escrituras, ele é algo que é usado para vários tipos de benefícios, né? Não sei se você sabe, as pessoas no Antigo Testamento tomam vinho, no Novo Testamento tomam vinho também. Eu sei que esse é um assunto muito delicado para se tratar na igreja, mas nós precisamos ser honestos, tá? O primeiro milagre de Jesus foi multiplicando vinho, com álcool, com tudo e festa, ok? Mas a Bíblia várias vezes ela trata o excesso do uso do vinho como algo pecaminoso, inadequado, que traz severas consequências. Por isso que você que tem uma visão positiva a respeito de bebida alcoólica ou de vinho, você precisa escutar isso aqui que eu estou dizendo. O Noé, ele ficou embriagado por passar dos limites,
por não se dominar, por não desfrutar daquilo que ele trabalhou de maneira adequada, e isso trouxe consequências terríveis, não só para ele, mas para sua família, para toda uma quantidade de nações. Os pecados que nós cometemos, eles têm consequências nas nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos ou das pessoas que vivem perto da gente. Eu acho que isso aqui, você precisa olhar para isso. O vinho é pecado? O vinho é uma coisa. Coisa não é pecado. Isso é pecado? Não, isso aqui é uma caixa de som. Eu posso usar isso aqui para o bem ou para o mal. A coisa em si não é pecado. Televisão é pecado? Netflix é pecado? A coisa não é pecado, mas dependendo do uso que você dá. O seu celular é pecado, mas você pode usar isso aqui para fazer todo tipo de mal. Você pode não dominar sobre aquilo que se produz e fazer como Noé. Se embriagar, se entorpecer, transformar aquilo em uma espécie de adoração, culto, onde você entra em um tipo de êxtase que você perde controle sobre si e sobre aquilo que você faz, se tornando suscetível, inclusive, ao que Noé se tornou suscetível aqui. Então, assim, o que aconteceu aqui, acho que vale a gente pensar sobre isso, né? Sobre Noé pode fazer uma coisa boa, a produção de vinho não é algo ruim, a Bíblia não condena isso. No entanto, o se embriagar, o ficar bêbado aqui, o seu filho que contempla a sua nudez, fala assim, qual que é o pecado de Cã? Contemplar. E eu não vou entrar nos pormenores aqui, porque, de novo, é um assunto bom para trabalhar em sala de aula. Mas o olhar do filho para o pai é um olhar pecaminoso. A palavra ver aqui não é simplesmente ele viu o seu pai pelado. Ele, de alguma maneira, esse ato dele é um ato de iniquidade, um ato de pecado. É um olhar, contemplar, o que aconteceu ali, o texto não deixa claro. Certamente não foi algo bom, não foi simplesmente, opa, eu olhei, o meu pai pelado. Não é essa a ideia. A ideia aqui é de algo grave, algo terrível, algo que o texto diz, quando Noé acordou do vinho, não é acordou do sono, é quando ele tomou a consciência de novo, ele viu que o seu filho tinha feito algo terrível. E isso aqui é terrível no texto. A ponto de Noé amaldiçoar o quê? O descendente de Cã, Canaã será amaldiçoado. Apontando também para aquilo que vai desenrolar no Êxodo, né? no Pentateuco adiante, né? De como Canaã, essa terra e esse povo, essas guerras, essa tribulação toda que a gente vai ver, ele fala, gente, que povo amaldiçoado. É isso aqui. A maldição do seu pai, de certa maneira, ele também abençoa os seus outros filhos. E aqui a gente tem uma longa jornada pela frente, que eu acho que a gente precisa ler todo o restante do Pentateuco, para que isso fique claro diante dos nossos olhos. Mas eu queria enfatizar isso aqui. O pecado, ele tem consequências nas nossas vidas, nas vidas daquelas pessoas que estão à nossa volta. Nós devemos pensar seriamente antes de perder os juízos. Né? Mesmo que você seja considerado Noé. Lembra, a Bíblia trata o Noé como um homem justo e íntegro. Um homem justo e íntegro pode também ir à ruína. Num dia ele é visto como um homem de Deus, um homem próprio para a missão de salvar a humanidade. No outro dia, ele é um homem que não pensa sobre si, ele não tem os seus próprios juízos. Tome cuidado na sua vida, pense sobre a sua vida. Hoje você está de pé, hoje você está lúcido, hoje você está cheio de Deus. Continue assim. Qualquer desvio, qualquer vacilo que você dá pode se transformar em ruína para você ou para aquelas pessoas que estão do seu lado. O restante do texto, para mim não ficar só nisso aqui, tá? A gente tem 70 nações que nascem aí de Noé e os seus filhos. 70 nações. Né? 14 para Jafé, 30 para Cã, 26 para Sem. O pecado ele vai se revelando, a graça também. O pecado está ali como um sinal, olha, até nos melhores. Não desafie o pecado nesse tipo de jeito. Até os melhores, até os mais íntegros, os mais justos diante de Deus, eles também podem ser corrompidos. Pense sobre isso. O Noé perdeu a salvação dele? Não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Eu não estou falando aqui sobre salvação, eu estou falando sobre o tipo de vida que você precisa levar diante de Deus. Você precisa estar vigilante, você precisa estar atento. Para a gente pensar de uma maneira geral, eu queria
que a gente pensasse em 3 partes, aplicações para esse texto. Primeiro, a bênção que Deus derrama sobre a humanidade é uma bênção totalmente diferente da bênção dos contos babilônicos a respeito de Noé, né? Se lá os deuses ficaram de saco cheio da humanidade e começaram a dar infertilidade para as mulheres, as crianças cresciam, depois de um tempo morriam, né? Era um tipo de punição para que o ser humano nunca mais se tornasse a ser barulhento, a ser mau, né? Aqui Deus não está seguindo essa ordem. Vida para Deus é importante. Deus quer que os seres humanos se multipliquem, Ele quer que você tenha vida, que você case, que você tenha filhos, que você produza nesse mundo, que você cultive jardins, que a sua vida tenha um significado, um propósito. Isso é muito importante. A ideia de multiplicar aqui que eu falei não é só ter filhos, né? Mas é a ideia de você ser frutífero. Deus não deseja filhos inúteis, entendeu? Por mais que você se esforce para ser não é assim que as coisas devem ser. Você buscar uma forma da sua vida fazer sentido nesse mundo. Você é sal, você está vivo? Qual é a diferença que isso tem para esse mundo? Que tipo de sal você é para essa terra? Porque senão simplesmente você poderia morrer, já que não vai fazer nada diferente, já que você vai ser mais um como o mundo é, para que você está aqui? Aí você tem que pensar, se Deus te preservou, alguém aqui já passou por algum tipo de doença severa e te deram a vida de novo? Quer vir aí, Estevão? Vem para Jesus. Não é isso? Eu conheço a história de várias pessoas. Eu já fui quase morto, eu fui atropelado, eu tive câncer, eu quase morri, meu coração parou. Eu não sei. Se você passou por essa experiência, como eu já passei, você precisa pensar, cara, por que eu estou vivo aqui? A minha vida precisa fazer um sentido, eu tenho algum papel nesse mundo, e o papel não é aleatório. Você não tem uma história tão interessante como essa, você acha que não tem? Pense, por que Deus me deu a vida que tenho, onde que eu trabalho, as pessoas que vivem comigo na minha casa, a minha profissão. Não é possível que você vai ser mais um tipo de gente nesse mundo que vive como um ímpio, que vive como alguém que não tem Deus, que vive como alguém que não tem uma aliança, um relacionamento com Deus. Se for só para você ganhar dinheiro, se for só para você ter sucesso, se for só para você ter uma família, um Instagram legal, bem articulado ali, cara, e aí? Mas se você está vivo, se você passou por várias experiências e você já tentou desistir muitas vezes, eu já desisto, Tiago, eu já não aguento mais porque... Mas se você ainda está aqui, você está me escutando, eu quero dizer uma coisa, como diziam os antigos pentecostais, Deus tem um propósito na sua vida, faça a sua vida valer a pena. Não tente comprar algo de Deus, mas entenda aquilo que Deus deu para você em Cristo Jesus. Comunhão, perdão de pecados, redenção, uma nova vida, uma nova família. Você está preparado para servir a Deus nesse mundo. Você não precisa fazer um curso de teologia. Você pode se preparar, melhor ainda. Mas você está preparado para sair daqui nesse culto e testemunhar o quê? Da beleza, da glória, da majestade, do amor de Deus. Para viver os seus melhores dias. Não estou falando dos seus melhores dias, não, tia, quer dizer que eu vou sair daqui só triunfando, só prosperando, só vitória e vitória. Não estou falando nada disso não. Eu estou dizendo que Deus deseja ser glorificado em cada minuto da sua vida. Que você pode direcionar isso tudo para Deus, ou você pode fazer como os ímpios fazem, ou como os religiosos fazem. Na igreja eu sou uma coisa e fora daqui eu não quero saber de Cristo. Eu tenho vergonha de Cristo, eu tenho vergonha de falar de Deus, eu tenho vergonha de falar, eu pertenço a uma aliança com Deus. Então, meu irmão, você precisa rever a sua fé. Reveja a sua fé. Mas se você entende que a sua vida tem um propósito, que muitas coisas já aconteceram, que sua vida já foi uma montanha-russa, mas, no entanto, Ele te chamou para essa arca, para você ser salvo, Ele propôs uma aliança em Cristo Jesus, então, permaneça nisso. Deus aqui, Ele faz 3 atos. Primeiro, propagação da vida. Segundo, proteção da vida. Deus se importa com a vida. Cada um de nós aqui deveríamos nos importar com a vida. Nós não podemos olhar para o nosso próximo perecendo, ou para qualquer ser humano, ou ser vivo perecendo e ficar indiferente. A vida é preciosa para Deus, seres humanos ou não. A vida é preciosa. E você não pode simplesmente achar, Tiago, eu não mato ninguém. Eu sou uma pessoa boa. Não, não pensa isso não. Pense o seguinte, você está vivendo como uma pessoa que valoriza a vida,
que olha para a cara daquela pessoa, seja homem, seja mulher, independente dos seus acordos, da sua nacionalidade, do seu estado social, e ver um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Valorize a vida, valorize as pessoas. São pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus protege a vida. Nós não podemos nunca olhar para as pessoas e ver qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de desfiguração humana e ser indiferente. E aqui não tem nada a ver, de novo, com cor de pele, gênero, se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é brasileiro, se não é. A questão é você olhar para um ser humano e olhar para ele e ver alguém que é digno, que é dotado de dignidade de Deus. Por isso que os preconceitos, por isso que a forma como nós tratamos as pessoas, isso importa diante de Deus. A outra coisa que nós podemos tirar dessa tríplice bênção de Deus é que Deus, Ele cuida para que a vida se sustente, para que haja sustento nessa vida. A provisão de Deus, as estações do ano, a ordem de Deus falar que não vai destruir mais, isso significa que Deus está preparando um ambiente onde a gente pode viver, onde a gente pode trabalhar, onde a gente pode crescer, onde a gente pode desenvolver relacionamentos, um ambiente que é propício ao crescimento da humanidade e ao desfrute da humanidade, tá? Por mais que eu falei que o mundo é mau e as pessoas são más, e é verdade, no entanto, nós ainda vivemos em um mundo que há formas de você cultivar jardins, oásis, onde a vida é possível, onde a alegria é possível, onde a amizade é possível, onde o trabalho honesto é possível. Está vendo? Esse mundo ainda é um mundo possível. Até que Deus venha e resete isso, ainda há possibilidades da gente poder desfrutar dessa bênção de Deus. Uma coisa muito importante que aparece aqui também, um segundo ponto, é que a aliança de Deus em Cristo Jesus, ela é maior do que a aliança em Noé. É óbvio, é óbvio. Hebreus capítulo 9, 15 fala sobre isso, Hebreus fala muito sobre isso, 1 Coríntios fala sobre isso, sobre uma nova aliança que está sendo firmada, estabelecida. Agora, uma aliança que é a redenção de Deus, é a transformação, é o perdão de Deus, é o coração de pedra sendo substituído por o coração de carne. É agora Deus manifestando em Cristo Jesus, e Cristo Jesus sendo a oferta definitiva para que os nossos pecados sejam perdoados, expiados. A nossa aliança não é uma aliança frágil, não é uma aliança obscura, mas é uma aliança objetiva, clara. Nós podemos olhar para Cristo Jesus e esse é o fundamento da nossa fé. Se antes nós olhávamos para um arco-íris e falávamos, olha, Deus tem uma aliança com os seres humanos, agora nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o pão e para o cálice, e nós olhamos para isso e falamos, olha, Cristo Jesus naquela cruz é o fundamento da nossa fé, da nossa vida. Nossos pecados, por que nós podemos crer que os nossos pecados são perdoados? Porque verdadeiramente Cristo foi aquela cruz pelos nossos pecados. Como que eu posso crer que Deus realmente me ama? Olhe para Jesus crucificado, aquilo dali não é um ato do amor de Deus por você? Se isso não é suficiente, nada mais nesse mundo é suficiente. Se você não olha para a cruz e fala assim, eu sou amado mais do que todas as outras coisas nesse mundo, se você não vê isso, Deus pode fazer você ganhar R$1 milhão, 10 milhões de reais, te dar a melhor profissão, você ainda não vai se sentir amado. Esse vazio nunca vai ser preenchido. Se a cruz não preencher o vazio dentro de você e preencher com vida, nada mais preenche. Nós somos um povo que está aliançado, que está comprometido com Deus, mediante o sangue de Jesus Cristo. É por isso que a relação dele, da bênção, das garantias, das promessas, são superiores do que as promessas que são encontradas no Antigo Testamento e nas outras alianças também. Todas essas alianças, elas foram apontando para essa nova, perfeita e muito mais poderosa aliança firmada em Cristo Jesus. Primeira coisa que a gente pode pensar sobre isso. Essa aliança nos garante livramento no dia do juízo. Você tem certeza da sua salvação? Tiago, não sei. Pense sobre isso, pense sobre isso. No dia do juízo, você recepciona Cristo com paz ou com medo? Você fala, meu Deus, agora eu não sei. Trabalhe a sua fé, o seu conhecimento de Deus e dessa aliança, de maneira que você pode, hoje, não naquele dia,
Não apenas naquele dia. Hoje você pode dizer, se eu morrer hoje, se o juízo vir hoje, se um carro passar em cima de mim, se acontecer qualquer coisa, eu tenho certeza que eu estou salvo pela graça de Deus, mediante o sangue de Jesus Cristo. Eu tenho fé nisso. É aí que eu estou depositando a minha esperança. Não é naquilo que você faz, não é que se essa semana foi uma semana boa para você. Não, Tiago, a semana passada eu estava no óleo, eu estava na unção, mas essa semana eu fiquei igual Noé. Eu não sei se na vinda de Jesus eu estou legal. Não é isso. A sua fé precisa estar estabelecida em algo muito mais poderoso do que as suas próprias obras, do que os seus próprios atos. Que seja Cristo Jesus o fundamento da sua fé e dessa aliança. Você poderia, eu faço essa pergunta para muitas pessoas aqui, você está convicto nessa manhã de que Deus perdoa os seus pecados? Você que pensa nos seus pecados passados, nas vezes que, como Noé, você perdeu a linha. Você pode, nessa manhã, celebrar, louvar a Deus, porque os seus pecados estão perdoados. Você precisa crer nisso. O nosso Deus, o Deus que propôs uma aliança em seu Filho, é o Deus que declara, os seus pecados estão perdoados. Isso é muito importante, porque nos dias de hoje, a gente fica buscando formas de como nós mesmos podemos purgar os nossos pecados. Se eu vir na igreja todo domingo, se eu servir muito na igreja, se eu der mais dízimo, se eu fizer tantas orações, se eu ler tantos livros, se eu fizer coisas boas pelos pobres. Eu vou fazer umas coisas boas pelo pobre, por quê? Porque aqui eu vou purgando meus pecados. Isso não é teologia protestante. Nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus e somente nele. Não há nada que nós podemos fazer. O que você pode fazer é o quê? Se arrepender desses pecados, se esforçar, lutar com toda a sua força, com todo o suor que você tem sangue, para não viver esse tipo de vida devasso, uma vida entregue ao pecado, à iniquidade, a uma maneira ímpia. Você pode se esforçar ao máximo para isso, como forma de gratidão, como forma de culto a Deus, como forma de louvor, de adoração. Mas perceba, não é isso que garante a salvação, não é isso que te coloca dentro da aliança. Vocês viram as parábolas de Jesus? Vocês viram as parábolas de Jesus? Um homem queria fazer uma festa, saiu anunciando, vem para a festa. O que aquelas pessoas pagam? Qual é o ingresso? É Deus que chama, Deus que te chamou, Deus que falou, vem, eu vou perdoar os seus pecados. Mas eu sou muito indigno, mas eu fiz isso no passado, eu fiz aquele outro. Você pode ter feito a pior coisa nesse mundo. Talvez, inclusive, você sofra consequências do seu pecado nesse mundo por causa desse pecado que você fez. Talvez os seus pecados ainda tenham consequências nesse mundo. Isso é uma verdade bíblica. O fato de Deus perdoar os seus pecados nem sempre livra você da consequência dos seus pecados. Não é verdade? Há muita coisa que a gente pode fazer. Mas, no entanto, você aqui, você lá na prisão ou na cadeira elétrica, nos países que tem, talvez você possa ainda respirar um ar de paz e dizer, dos meus pecados diante de Deus, em Cristo Jesus, eu fui perdoado. Sofrerei a consequência aqui, como um homem ou como uma mulher, mas eu sei que nesse novo mundo que Deus está fazendo, os meus pecados estão perdoados. Há uma nova vida para mim. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem que os seus pecados são perdoados, continue pecando. Mas olhe, os pecados têm consequências severas. Terceira coisa, e falando sobre isso, né? A embriaguez, o vinho, a devassidão de Noé, trouxe consequências, né? Devastadoras. Mas você poderia pensar em outros pecados. Olha só, quero que você pense sobre isso. Como você está levando a sua vida hoje? Como você está tratando as decisões que você toma, os lugares que você trabalha, as pessoas que você se relaciona, que tipo de postura você tem tomado diante da vida? Isso não vai afetar somente você, isso vai afetar as outras pessoas que estão à sua volta. Talvez você cause dor e sofrimento a pessoas que te amam, ou a pessoas que dependem de você. Viver uma vida íntegra nesse mundo não significa só, eu vou cuidar da minha própria santidade, da minha própria salvação individual, não. Como você leva a vida hoje, isso também muda a vida das pessoas que estão à sua volta, trazendo consequências terríveis. Pode ser para os seus filhos, pode ser para os seus parentes, seus amigos, as pessoas que gostam de você. Tome cuidado.
Tome cuidado com a sua vida, seja uma pessoa sóbria, seja uma pessoa vigilante, como Paulo diz, se encha do Espírito Santo, não fique embriagado como alguém que toma vinho e bêbado e caindo pelo caminho, não seja esse tipo de gente, seja uma pessoa consciente das suas decisões. O que você vai fazer hoje não tem a ver só com você, isso é uma maneira muito egoísta de viver. Você precisa saber que há pessoas do seu lado, há pessoas que amam você, há pessoas que dependem de vocês e dependem de você no seu melhor. Você sendo um homem ou uma mulher de Deus, é isso que Deus espera de você, que você seja um homem ou uma mulher de Deus, uma pessoa séria, uma pessoa que lida com cada situação da sua vida de maneira séria, de maneira coerente. Porque se você não fizer isso, se você não viver assim, as pessoas que estão à sua volta, elas vão sofrer as consequências. Eu poderia conversar com muitas pessoas aqui da igreja aqui, você falar, Tiago, olha, hoje nós vivemos aqui porque o meu pai, a minha mãe ou minha avó fez isso no passado e hoje a gente está vivendo assim. Ou meu irmão fez isso aqui e trouxe esse tipo de coisa na minha vida. Ou a minha irmã, minha prima, minha cunhada, cara, entrou no negócio lá, cara, ela envolveu a família toda. Às vezes nós escutamos histórias assim de crente, de pessoas que têm a Bíblia como regra de fé e prática. Pessoas que em outro momento nós poderíamos dizer, como dizemos para Noé no início, que eram pessoas justas e íntegras. No entanto, o que aconteceu? Que essas pessoas caíram, se desviaram, ou até mesmo se corromperam. Eu queria dizer, você não pode perder essa batalha. Permaneça uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa de caráter nesse mundo, uma pessoa fiel a Deus. Se você relativizar a sua comunhão com Deus, as Escrituras, a oração, a vida comunitária, facilmente você será levado para essa vida. Viverá como um ímpio nesse mundo. Talvez até no final você seja salvo. Isso aqui não é para você aplaudir. Talvez você vai ter até ser salvo no final. Mas que tipo de vida, hein? Que vida medíocre, hein? É esse tipo de gente que vai chegar no final da vida? Pense sobre isso. Deus, no entanto, pode intervir nas histórias. Nenhuma história é uma história definitiva. Você fala, Tiago, mas aconteceu coisas na minha vida, ou fizeram isso, ou eu fiz isso, e eu condenei. Nenhuma história é estática diante de Deus. Você pode trazer essa história para dentro da história de Deus, como a Evelyn falou no domingo passado, né? De que as nossas histórias pertencem a Deus. Deus pode intervir nas nossas famílias, nas nossas histórias, nas nossas casas e mudar a realidade. Transformar uma maldição em bênção. Deus é especialista em fazer isso. Quando você vai olhar, você fala, todas as pessoas da família de Cã ou de Canaã são pessoas, todos eles foram condenados e amaldiçoados. Há ali exceções, há pessoas que Deus pegou e usou, pessoas que não eram considerados povo de Deus e Deus fez daquela pessoa uma pessoa muito importante na história. As nossas histórias, elas podem ser transformadas. Olha só, não é esse papo aí fora de autoajuda que fala assim, você mesmo transforma a sua vida. Não tem nada a ver com isso. É Deus pode transformar a sua vida. É graça do início ao fim. Deus pode sustentar. Se hoje você pensa sobre isso, clame a Deus, se dobre diante de Cristo Jesus e fala, tenha misericórdia de mim, muda a minha vida, muda a minha história. Eu quero viver para Ti. E eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua vida. Amém?